Meu nome é Joabe, eu tenho 33 anos. Meu encontro com Jesus começou há uns 4 anos atrás. Foi uma experiência muito legal que eu tive dentro do meu quarto. Estava indo na igreja, foi bem antes de eu me afastar um tempo. Eu tenho certeza assim, que foi a primeira vez assim, que eu realmente tive um encontro com Jesus na minha vida. Que era um momento que eu vivia totalmente para Ele e despreocupado com qualquer outra circunstância da minha vida. Mesmo assim, depois desse encontro ainda, eu me possibilitei a me afastar novamente de Cristo. Foi um período bem difícil para mim, onde eu não consegui mais renunciar tudo aquilo que me afastava de Jesus. E mais uma vez eu decaí e me afastei. Fui procurar preencher meu vazio em coisas que não me acrescentavam na minha fé. Eu me casei, casando com outro homem, e a gente viveu uns quase 2 anos juntos. E daí eu comecei a ficar mais feminino, né? Tipo, deixar o cabelo crescer, pintava a unha, passava maquiagem e tal, usava roupa de menina. E nisso também eu acabei me aproximando das religiões afro, que foi onde eu convivi dentro de uma casa de religião, inclusive durante quase um ano. Eu entrei em várias religiões, não foi só, foi banda, foi quimbanda, foi nação, a parte espírita mesmo, budismo, várias filosofias para tentar suprir aquela necessidade de entender por que eu era dessa forma. Tentando aceitar naquilo algo que me possibilitasse viver a vida que eu queria viver. E não a vida que Deus sempre planejou para que eu vivesse. Só que hoje tenho total convicção de quão é idiotice isso, sabe? Porque nenhuma delas preencheram tanto como me preenche hoje, sabe, o cristianismo. Tipo, saber de Jesus, viver com Jesus, sabe, estar com Jesus. Nenhuma delas supriu isso. Há mais ou menos uns 2 anos atrás, foi quando eu retornei realmente a Deus, né, como o filho pródigo voltando para casa. Eu já estava numa situação bem mais ruim do que eu já estava, eu estava bebendo muito. Várias desilusões da vida, em vez de eu buscar em Cristo, eu fui buscar na bebida, nas drogas, nas festas. Eu bebia muito, assim. Eu não conseguia não beber moderadamente, que nem as pessoas costumam falar. Eu tinha que beber até eu esquecer quem eu era e perder totalmente os meus sentidos. Então eu vim para Três Passos há 2 anos atrás, morar com os meus pais novamente. Conheci o de socorro, daí consegui me internar no hospital. Fiquei 25 dias, eu acho. Logo após eu sair do hospital, eu fiquei na clínica de recuperação. Assim que eu retornei da clínica, eu comecei a frequentar a igreja novamente. Veio o desejo de me rebatizar na igreja. Eu acredito que aí foi o meu segundo encontro com Cristo, porque pela primeira vez eu senti que realmente fazia sentido aquele batismo para mim, porque eu já era batizado na igreja, eu me batizei com 15 anos, mas foi aquele batismo mais, digamos assim, tá na idade e você tem que fazer esse batismo. Mas quando eu decidi me batizar pela segunda vez, eu senti que aquilo foi válido, sabe? Que aquilo realmente era algo de Deus, né? Que era importante, porque ali sim realmente eu estava renascendo novamente. O meu encontro com Jesus, para mim, foi transformador. Foi algo que é inexplicável, porque ele nos possibilita a gente mudar a nossa vida. Hoje, graças a isso, eu consegui renunciar às coisas que me afastam de Jesus. Não é uma luta fácil, é uma luta bem difícil. É um dia após dia que a gente precisa renunciar. Mas quando a gente para analisar o quanto vai valer a pena essa renúncia, é inegociável pra gente. Esse encontro com Jesus é o que mudou a minha vida. Porque em muitos períodos que eu ainda estava afastado da igreja, que eu tinha os momentos sozinhos, que eu me sentia de solidão, eu mesmo assim eu ainda me direcionava a Deus em oração, e eu nunca me esqueço que a oração que eu sempre tinha com Deus era: Senhor, eu só não quero morrer sem a minha salvação. Se o Senhor tiver que me levar desse mundo, que o Senhor me possibilite que eu me volte para Ti e que eu possa ir salvo. Era a minha única preocupação, você sabe. E nesse momento de oração, que era mais um pedido de socorro em secreto, foi que eu acredito que Deus ouviu, sabe, tipo, minha oração, e viu a sinceridade no coração daquilo, e me possibilitou tal mudança, sabe, porque se não fosse isso, tipo, não sei, hoje talvez eu não estaria mais aqui. De alguém que estava numa vida que levava, sabe, idolatria, feitiçaria, homossexualismo, tudo, sabe, tipo, quem sou eu? Totalmente indigno, eu sempre me sentia indigno, sabe, de ir pra igreja, por causa dos atos que eu
cometia e das coisas que eu fazia. E ele me possibilitou viver o que eu estou vivendo hoje, a felicidade que eu tenho de poder ver os meus sobrinhos crescer, coisas que em muitos momentos da minha vida eu falava e o diabo mentia na minha cabeça, falava assim, você nunca mais vai poder viver nada com a tua família, sabe? Tu nunca mais vai poder viver nada disso. Você vai ser excluído, você vai ficar nessa exclusão porque você não vai conseguir viver com eles, eles não te aceitam como você é. E o diabo usava isso, sabe? E através disso, aquilo ia me afastando cada vez mais da minha família. Eu fiquei praticamente dos 12 anos que meu pai viveu em São Luís Gonzaga, uns 6 anos perto deles, assim, sabe? E logo no início ali, no meu período logo de início de rebeldia, eu não falava com a minha mãe. Porque ficava um tempão sem falar com ela, sabe? Mas era entristecimento do próprio inimigo, né? Tipo, pra que eu não me afastasse da minha família, porque eles eram a minha base. E eles são hoje a minha base, assim. Porque graças a Deus, toda essa transformação, toda essa entrada de Cristo na nossa família, sabe, de uma forma diferente, teve uma mudança muito grande. A gente teve ido embora para cá, ter ficado mais próxima da minha irmã, do meu cunhado, e isso trouxe uma transformação muito grande para nossa vida, assim. E graças a Deus a gente tem conseguido crescer, assim, amadurecer espiritualmente de uma forma que eu jamais imaginei que eu conseguiria, sabe, amadurecer. Na verdade, o que me marca mesmo, que eu acho que é uma mensagem para nossa vida é exatamente que esse versículo em Mateus 24:13 fala: quem perseverar até o fim será salvo. Porque eu acredito que a nossa perseverança é a principal arma para nossa salvação, sabe? Então, tipo, quanto mais a gente perseverar, independente de tudo que a gente fizer na nossa vida, por mais que muitas vezes a gente caia, sabe? Por mais que muitas vezes a gente se possibilite perder para o nosso pecado e para as nossas fraquezas, eu acho que a perseverança em Deus é a única coisa que realmente vai nos dar a salvação. Muitas das vezes que eu me afastei da igreja foi por causa disso, porque eu achava que eu não tinha força para mim poder vencer, sabe? Porque eu não queria ser perseverante naquilo. E hoje eu entendo que não, hoje é importante essa perseverança, porque quando a gente persevera, a gente vence. O meu encontro com Jesus, para mim, foi transformador. Foi algo que é inexplicável, porque ele nos possibilita a gente mudar a nossa vida. Hoje, graças a isso, eu consegui renunciar às coisas que me afastam de Jesus. Esse foi o meu encontro com Jesus.